Sou Thales Brand, vou dar seguimento aí em mais uma aula gravada sobre microbiologia e parasitologia, ok? Na aula de hoje, seguindo nosso cronograma e a aula de 10, a gente vai falar um pouquinho sobre os plateumintos, tá? Então a gente entra mais efetivamente agora no estudo da parasitologia, para ver os parasitos, e a gente, depois de ter estudado lá os vírus, o reino das bactérias, que é o reino Monera, o reino dos fungos, o reino dos protozoários. A gente entra agora no reino animal, estudando quais seriam os parasitas, né, quais seriam os seres vivos presentes aí no reino animal, que estão associados com doenças parasitárias, enfim, infecto-contagiosas. Tá? A gente vai começar com os plateumintos. Então, um pouquinho de biologia aí para vocês. Vamos dar um zoom aqui. Um pouquinho de biologia aí para vocês. O que a gente tem? Vamos lá. Quando a gente pensa em plateumintos, então, na verdade, a gente está se referindo a animais, né, seres vivos aí, animais, que são vermes achatados, que a gente chama. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que, assim, quando a gente estuda os eumintos como um todo, a gente vai dividir os eumintos em plateumintos e em nemateumintos. Os plateumintos, plá vem de achatado. O corpo desses caras é de maneira achatada, tá ok? Então você vai ver que esses vermes, que eu já coloquei aqui como exemplo para vocês verem, ó, a planária, o esquistossomo e a tênia, eles são vermes que não são muito grandes em relação ao tamanho do corpo, não em comprimento, mas em largura, né, assim, em extensão do corpo, digamos assim. Eles são vermes achatadinhos, assim, bem pequenos, né? Tudo bem que a tênia aí tem tênias enormes e tal, né, de 5, 6 metros, enfim, mas o corpo dela, de qualquer maneira, é achatadinho, parece um macarrãozinho. Que delicinha, um macarrão, tá? E esses vermes, os plateumintos, eles respiram pela própria pele. Apesar de eles serem animais, ok, eles ainda não têm sistema respiratório desenvolvido, são animais ainda um pouco mais simples, tá? Não tem tantas atividades complexas assim presentes nesses caras, não, tá? Então a respiração dele vai ser cutânea, pela própria pele. Tá? A ideia é que o meu foco não é muito a parte biológica, a gente podia fazer uma aula só dos plateumintos em relação à biologia deles e tal, de respiração. A minha ideia aqui mais é a gente fazer uma questão da saúde, né, da parasitologia mesmo desses seres vivos, tá? Então tem a planária aqui bonitinha, que ela não é patogênica para não causa doença na gente, ela é um de vida livre, perdão. Tem o esquistossomo, que a gente vai ver, a esquistossomose, e tem a tênia, que a gente vai falar de teníase e de cisticercose. Então vamos lá. Primeira doença que a gente vai falar aqui relacionada aos plateumintos é a teníase. Então olha só, teníase, agente etiológico, que é o nome do cara que causa essa doença, tá? O agente etiológico da teníase pode ser dois. Eu posso ter a tênia saginata, que ela vem do boi, tá? Tá presente em carne contaminada, carne de boi contaminada. E eu tenho a tênia solium, que ela vem do porco, tá? A tênia, a gente conhece ela também como solitária. Por que ela é solitária? Porque você só vai ter infectando você por vez uma tênia, uma e apenas. Ah, mas eu posso comer uma carne contaminada com várias larvinhas, né? Com vários cisticercos. Tudo bem. Mas você pode ser contaminado com 15, 20, duas tênias. Elas vão fazer uns jogos vorazes dentro do teu corpo e só vai sobreviver uma tênia apenas. Tá bom? Por isso que ela é solitária, porque ela fica sozinha lá no seu corpo. Tanto que ela é hermafrodita. Ela consegue fazer novos ovinhos e tal, que vão sair pelas suas fezes, justamente porque no corpo dela tem os dois sistemas reprodutores, pensa assim. Tem tanto a parte masculina quanto a parte feminina, tá bom? Então, essa tênia, se você for ver aqui em cima, ó, nessa partezinha de cima dela aqui, da cabecinha, ela tem tipo uns ganchinhos, né, que vão ajudar exatamente elas a se prenderem lá na parede do seu intestino, tá? Que é onde elas vão ficar para ficar roubando seus alimentos, os nutrientes que você está comendo. Então essa partezinha de cima dela, né, que vão ter essas ventosas assim para ajudar nessa fixação, tá ok? E o que acontece? Olha só como é que elas são grandes, como é que elas são achatadinhas, né? Parece um macarrão, aquele macarrão tagarim, né? Mas não é, é tênia, tá? E aí o que a gente tem que entender é o seguinte, olha só. Cada um desses... Deixa eu ver se tem uma outra imagem disso aqui, não. Cada um desses quadradinhos aqui é uma proglótide, que a gente chama,
que é a proglótide? É a parte grávida dessa tênia. Então é a partir dessas partezinhas que vão ser liberados os ovos, que vão sair pelas fezes e tal, e podem contaminar a água, o solo, etc. Tá bom? Então quando o paciente expele a tênia, né, ele vai tomar um medicamento e tal, vai eliminar esse parasita, mas ele precisa expelir, tirar esse cara do corpo, tá? E ele precisa tirar totalmente ele. Não pode deixar nenhuma partezinha, senão ele pode voltar a se reproduzir, porque ele tem a parte masculina e feminina presente ali no corpo dele, tá? O que a gente tem que entender aqui são essas 3 fases desses bichinhos, porque elas têm a ver com o método de transmissão. Então tem a primeira fase, que é a fase de ovo, tranquilo. Tem a fase de larva, que a gente chama ela de cisticerco. É importante saber o nome porque tem a ver com a doença. E eu tenho a última fase, que é a fase adulto, que a gente chama de tênia. Tá? Então é que nem a gente, sei lá, tem fase recém-nascido, bebê, criança, adolescente, adulto, velho, não sei o quê. Que nem a gente tem várias fases de vida, a tênia também tem. Ovo, larva e adulto, tá? Sendo que a larva a gente chama de cisticerco. Para você adquirir a teníase, você tem que comer a carne contaminada com o cisticerco. Porque dentro de você, você vai desenvolver a forma adulta desse verme, que é a tênia. Tá ok? Então, olha só, na teníase você come uma carne que está contaminada com cisticerco. Olha aqui, ó. Ingestão de carne crua ou mal cozida contendo cisticercos. Porque dentro de você, esse cisticerco, ele vai se desenvolver na tênia adulta, tá? Então, olha só, os cisticercos podem ser encontrados em tecidos subcutâneos, né, abaixo da pele, tecido muscular, tecido cerebral e órgãos de suínos e acidentalmente no homem, tá? Então, por que você ganha o cisticerco? Porque o cisticerco ele vai estar localizado exatamente no tecido que é onde você come lá desse animal. Você, porque eu sou vegetariano, então eu não como animal, eu não tenho como pegar teníase, tá? Então vamos lá. Olha aqui, ó, a carne contaminada com esse cisticerco, né? Quando a gente vai estudar alguns relatos e tal da galera em relação a essa carne, o que a gente vê é o seguinte: algumas pessoas tendem a falar que a carne parece até que fica mais crocante, tipo pipoquinha, nhame nhame, que delícia, croque croque, que é exatamente esse cisticerco se rompendo, né? Essa casquinha se rompendo e liberando parasita, liberando verme, tá bom? Tem essa questão aí também acontecendo. Então eu botei aqui um ciclozinho só pra gente entender. Todas essas parasitoses têm ciclos que ajudam a gente a entender como é que elas funcionam, tá ok? Então olha aqui, ó, vamos começar aqui pelo 1. Ovos e proglótides saem nas fezes e contaminam o ambiente. Então essa daqui eram aqueles quadradinhos que eu falei, olha aqui, ó, as partezinhas dessa tênia, tá? Tem a tênia do boi, tênia do porco, elas têm uma diferencinha, né? Enfim, dos cólex, que é essa partezinha da cabeça delas. Então os ovos e as proglótides saem nas fezes, contaminam o ambiente. Tá ok? Esse ambiente contaminado vai acabar contaminando também de alguma maneira vaca, boi, porco, tá? Porque eles vão consumir água ou alimentos que estejam contaminados por conta do solo já ter sido contaminado com os ovos dessa tênia. Esse cara que estava doente e ele fez suas necessidades em um local inadequado e contaminou esse solo, tá? No intestino desses animais, os ovos eclodem e se espalham pelo organismo. E aí vai infectar músculo, que é geralmente a parte da carne que você come, né? Quando você come essa carne mal passada, mal preparada, né, que não passou por um processo de qualidade adequado, você está comendo essa carne contaminada com esses cisticercos, tá bom? E aí o ciclo volta, porque aí o verme se aloja lá no seu intestino grosso, né, que é onde está aqui a setinha, e aí vai depositar ovos nas fezes e assim por diante. Tá bom? Então, se a transmissão se dá por água e alimentos contaminados com cisticerco, a prevenção, a profilaxia, vai exatamente por aí, ó. Tratar os portadores, são as pessoas que têm, mas podem nem apresentar sintomas, têm o verme. Saneamento básico, para as pessoas terem onde fazer suas necessidades e, eventualmente, esse esgoto não entrar em contato com a água e tal, com o solo. Fazer inspeção na carne, criação desses animais em condições higiênicas e controladas, educação sanitária, tá? Os sintomas são bem característicos de uma gastroenterite, assim, de uma complicação gastrointestinal, tá? Então, geralmente vai ser dor abdominal, muitas náuseas, vômitos, perda de peso, porque você está comendo, mas esse parasita está roubando tudo que é teu. Então, você não está absorvendo nada. Tontura, diarreia e prurido anal. O prurido anal é a coceirinha,
tá? Na região do ânus, prurido, coceira. Agora, a outra doença que também está associada à endotênia é a cisticercose. E aí qual é a diferença? A cisticercose ela só pode ser causada pela tênia do porco, que é a Solium, tá bom? E a diferença mais importante aqui é a parte da transmissão. Porque olha só, na teníase a gente falou que a transmissão ela se dava pela ingestão da carne crua ou mal cozida contendo cisticerco. Tá ok? Aqui, quando a gente vai falar da cisticercose, a contaminação ela vai se dar pela ingestão de água ou alimentos contaminada com os ovos. Então, olha aqui, ó. A gente volta uma... Opa, deixa eu pegar minha setinha aqui. A gente vai voltar uma casa, ó. A cisticercose, ela acontece... Na cisticercose acontece isso daqui. Quando você bebe a água ou come algum alimento contaminado com o ovo. Não tem nada a ver com a carne desse animal. Por que muda o nome? Porque quando você come o ovo, você não vai desenvolver a tênia direto. Quando você come o ovo, você, eu, nós humanos, a gente acaba fazendo ali o papel do porco, nesse caso. Então, esse verme ele vai se alojar especificamente aonde ele iria se ele estivesse no porco. Tá? Então, quando você come a água, quando você bebe a água ou come o alimento contaminado com os ovos, você acaba desenvolvendo apenas a fase de cisticerco, que é a fase de larva. Tá? Então olha aqui o desenho. Esse desenho aqui, na verdade, ele resume as duas. Tem os dois ciclos ali dentro. Tá? Então olha só. Humanos ingerem... Deixa eu começar por um... deixa eu ver aqui. Ó, vamos lá. Humanos ingerem a carne de porco crua ou mal cozida contendo cisticerco. Ótimo. No intestino, o cisticerco se amadurece, transforma na tênia adulta. O cara vai fazer as necessidades dele no ambiente e aí vai liberar os ovos e as proglótides no ambiente. Se a gente seguisse por aqui, para o porco pegar esse ovo, era teníase. Mas eu vou seguir por aqui, então isso aqui corta. Eu vou seguir por aqui. Então olha só. Humanos são infectados pela ingestão de ovos embrionados ou pelas proglótides grávidas, prenhas. Tá? E aí, quando você adquire o ovo diretamente, esse ovo vai se desenvolver e transformar em oncosferas que vão se transformar no cisticerco. E aí eles vão ficar exatamente onde eles ficariam se fosse no porco, no músculo, sistema nervoso. Então a teníase, na verdade, o que a gente tem é que ela é muito mais perigosa, porque ela vai se comportar, né, como uma manifestação como se fosse do porco. Então eu, por exemplo, que sou vegetariano e não como carne de animais, nada de origem animal, na verdade, eu posso pegar cisticercose porque eu posso beber uma água contaminada com esses ovos, tá? Então o que acontece? De 1 a 3 dias depois que você ingerir esses ovos, eles eclodem, né, explodem, são liberados, penetram na mucosa do intestino, caem no sangue, na corrente sanguínea e pode chegar a diversos órgãos. E aí, por exemplo, ele pode dar manifestações oculares, porque ele pode se alojar na retina. Ele pode dar manifestações nervosas, que são os principais sintomas, tá? Cefaleia, uma dor de cabeça, né? Muito intensa, crises convulsivas, quadros de epilepsia, perturbações mentais, tá bom? E eventualmente na pele e nos músculos, mas principalmente a cisticercose, a gente até conhece ela como neurocisticercose, ela está muito associada com o sistema nervoso. Os cisticercos vão se alojando no sistema nervoso. Tá bom? Então botei algumas imagenzinhas aí de prevenção, tá? A lavagem adequada das mãos, dos alimentos, para que a gente não avance com essa infecção, certo? E a última doença aí causada por um plateumintinho, que é o esquistossomo, que causa a doença chamada esquistossomose. O nome desse bichinho, desse verme, desse plateuminto, é Esquistossoma mansoni, tá bom? Você pode chamar ele de esquistossomo também. É o que eu geralmente falo com os alunos. Ó. Esquistossomo é o nome desse bicho. Tá? O esquistossomo, diferente da tênia, tem dois. Eu tenho o macho e a fêmea. Você vê aqui por esse imagenzinho aqui do ladinho de mim. Tem o macho e tem a fêmea. Tá bom? Vamos ver as fases de vida desse esquistossomo. Lá na tênia eu tinha 3, né? O ovo, a larva, que é o cisticerco, e a tênia adulta. Aqui, na verdade, eu tenho 2 formas de larva. 2, que vão ser muito importantes, por isso que a gente fala delas. Então eu tenho a primeira fase, que é o ovo, normal. Segunda fase de larva,
primeira fase de larva, perdão, é a fase de miracídio, que é uma fase que a gente chama de não infectante, porque ela ainda não consegue te infectar, tá bom? Depois do miracídio, vou explicar como. Ele se transforma na cercária, que é uma fase infectante, que aí essa é a fase que ele consegue entrar em você, infectar você. E por último, ele chega no verme adulto, que é o esquistossomo propriamente dito, tá ok? Então vamos lá. Essa fase aqui não infectante, o miracídio, ela só consegue se transformar na outra fase infectante se ela passa por esse bichinho aqui, que é o caramujo, que não é qualquer caramujo que faz isso, tá? Tem que ser esse caramujo específico aqui, que a gente chama de bionfalária ou planorbídeo, não é o caramujo africano que a gente está acostumado a ver pelo menos, tá? O que acontece? Para você passar do miracídio para a cercária, tem que ter esse caramujo. Porque essa transformação de uma fase para outra só consegue acontecer dentro desse bichinho, dentro desse caramujo, tá ok? Só consegue transformar se estiver dessa maneira, de miracídio para cercária, só acontece se estiver dentro do caramujo. Bem, então vamos lá, olha só. Vamos ver aqui o ciclo da esquistossomose. Já está algumas coisas desenhadas para ver se fica mais fácil a gente conseguir visualizar isso daí. Primeiro a gente começa aqui com um cara doente que está infectado, tá? Todas as nossas aulas de vermes, de parasitas, assim, de paratomides aqui é uma aula de merda, porque a gente só fala de cocô, enfim. Mas esse cara está infectado com esquistossomose, está doente, e aí vai fazer as necessidades dele num lago, por exemplo, perto de um corpo com água, um corpo aquático. E, nessas fezes dele vão sair os ovinhos do esquistossomo, tá? Esses ovinhos, eles vão na água, quando em contato com a água, eles se transformam nessa primeira larva aqui, que é a larva de miracídio, que a gente chama. Que ela tem essa forma ciliada, que a gente comentou, tá? O que é essa forma ciliada? É uma forma com vários cílios, né, que ajudam ela a se movimentar na água, tá? Essa forma de miracídio, ela não infecta a gente, ela é não infectante, lembra disso. Ela só se torna infectante, que é a cercária, quando ela passa pelo caramujo, que é o planorbídeo. Então ela precisa passar pelo caramujo para ela se tornar infectante. Então isso ajuda a gente pensar isso daqui, ó. Que se não tiver o caramujo, eu não tenho a doença não continua, ela não vai adiante. Por quê? Porque o caramujo é essencial para que eu tenha a fase infectante dessa larva, que é a cercária. Tá? Por que essa larva ela é infectante? Se você reparar aqui, ó, ela tem na cabecinha dela umas estruturinhas que vão auxiliar essa larva a penetrar, tá? Porque a transmissão dessa doença, ela não é por água contaminada, alimento contaminado, não é. É por infecção ativa, penetração ativa que a gente chama, ó, tá escrito aqui, ó. Penetração ativa na pele, que provoca um pruriginho, né? Uma coceirinha, tá? Então essa larva entra, né? Ela é infectante, ela vai conseguir entrar, e aí ela, no momento que ela entra, ela vai subindo ali pelo sangue, enfim, e cai bem próximo lá do fígado, do intestino, nas veias do mesentério, onde essa larva vai se desenvolver na forma adulta do esquistossomo. Tá? Então o ciclo dela é bem simples não, né? Assim, tem umas etapas para a gente entender. Então os ovos caem na água, se transformam em miracídio, o miracídio encontra o caramujo, se transforma em cercária, a cercária te infecta, e aí quando chega em você, que ela se transforma no esquistossomo, tá? Que é a fase adulta. E aí a gente consegue pensar em prevenção, óbvio, tirando o caramujo, mas eu consigo pensar também na fase de sintomas, assim, sintomas bem básicos, né, de esquistossomose. Que é, eu vou ter uma fase aguda, que são os primeiros sintomas que vão aparecer. Então eles vão estar muito associados com a penetração dessa cercária, dessa larva, tá? Então vai dar uma dermatite cercariana. Uma dermatite é uma inflamaçãozinha, né, na derme e tal. E cercariana é porque é a cercária que entra. Então esses pontinhos que vocês estão vendo aqui nas imagens são todos de locais de penetração desse verme, tá? E isso vai causando coceira, vai inchando, né, vai ficando vermelho, vai doendo. Quando eles entram, a parte que eles vão migrando, que eles vão passando pelo seu corpo, por onde eles vão passando, vai tendo resposta imunológica, né, resposta inflamatória, ele pode ir necrosando, fazendo perda de tecido, causando febre, mal-estar, enfim. E a grande questão é quando o paciente desenvolve a forma crônica, que vai aparecer anos depois. Tá? Isso demora para aparecer. E o paciente vai conviver com isso, que é o que é mais conhecido como barriga d'água. O nome dessa doença, né, às vezes no livro vem até escrito, nos livros vem até escrito esquistossomose ou barriga d'água.
tá bom? Então tem essa questão aí desse extravasamento de fluido, né, que acaba acumulando, dando essa projeção, tá bom? E aí isso vai acontecendo também com quadro de anorexia, com desconforto, hepatosplenomegalia, que é o tamanho do aumento o aumento de tamanho do fígado, por exemplo, né, do baço também, né, por isso que vem espleno. Então tem a ver com essa questão de extravasamento dos fluidos, tá bom? Gente, essa foi a linha bem rápida aí de plateumintos, para a gente conseguir entender algumas coisinhas, né? Teníase, cisticercose, esquistossomose. Tem meus contatos aqui, me segue lá no Instagram. Aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e passa para mais pessoas, para elas conseguirem ter acesso a esse conhecimento, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau.